galera, Milô Podcast! Vai na fé! Graças a Deus! Quero ver minha família bem, meus amigos bem, todo mundo bem. Ah, moleque! Qual é? César Beliane, Zezinho, Adriano, e aí, meu irmão? E aí, meus irmãos, sejam bem-vindos. estar aqui com vocês, meu irmão. Só pra dar um check aqui que a gente fez um podcast antes do podcast, né? Contextualizar. que A gente tá sempre fala conversando isso. quase 2 horas antes Exatamente. de gravar. Como Se a gente não tivesse compromisso nenhum na vida, como se o Cezinho não tivesse que viajar, como se não houvesse engarrafamento, tipo, 5 da tarde no Rio de Janeiro. Quero nem pensar nisso, que eu vou pra Baixada. Melhor nem pensar sobre isso, deixa rolar. E vou te falar, vim tranquilão, falei, os caminhos estão abertos. Eu sei bem como é que é esse caminho aí. Pra voltar, Deus proverá. Deus proverá. É Amém. doído demais. Você mora aqui? Você mora perto da região, Cezinho? Moro aqui, não moro no Anil. Moro Ah, é próximo. perto. do ladinho, do É, ladinho. é. A gente fica aqui em Jacarepaguá, aqui na Mas Barra da sou Tijuca, oriundo, do lado. né? Somos da mesma Baixada. raiz. Inclusive Isso aí. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. O cara chegou falando que era de Nova Iguaçu, Nascido em Cezinho. Mesquita e morando em Nova Iguaçu. A minha filha tá morando em Portugal, agora a minha filha mais velha, e aí ela pegou um mapa lá em Portugal. Aí ela, olha isso aqui, pai. Aí no mapa, aí você ia aproximando assim, tinham vários nomes mas uma diversidade imensa de lugares. Mas aí no Brasil você ia aproximando, aí tinha Nova Iguaçu. Aí a minha filha falou, pai, Essa terra abençoada, meu irmão. por que cargas d'água escolheram Nova Iguaçu para ser um elemento Porque aqui? é a melhor Tanta- cidade. Aí, Porque é a melhor aí cidade. eu levantei uma tese. Eu falei assim, porque se você for para Norte América, vai ser Nova York. Aí ela, Quando você vai pro Brasil, você vai pra New Iguaçu. Normal. Então, assim, aí ela pai, faz sentido. Outro dia, sábado, um amigo perguntou assim, Evandro, e eu meio que dei uma bugada. Quais são as cidades que compõem a Baixada Fluminense? Eita, não sabe não? Todas? Eu não sabia. Eu sei. Por exemplo, você sabia que Itaguaí é a Baixada Fluminense? Itaguaí. Pelo menos segundo o Google é. Itaguaí. 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 Eu falei, Zona Itaguaí. Oeste? Não, Itaguaí, Costa Verde. Eu imaginei que fosse Costa Verde, que é coladinho ali com Muriqui, sabe? É. Itaguaí, aí vem um pouquinho antes de Muriqui. Segundo a internet, Itaguaí é a Baixada É porque Fluminense. Itaguaí pegava, acho que Seropédica não sabia. e um Isso pedaço é de novidade. Paracambi. Pode Quais crer. são as cidades da Baixada Fluminense? Japeri, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Caxias, Guapimirim, Magé, O cara é bom. Ó, o cara... Belfor Pelo Roxo, amor de Deus. Roxo, Cara, é Nova bom. Iguaçu, Nova Iguaçu. Pavuna. Não, Pavuna não. Pavuna Pavuna não. é Pavuna cidade não. do Rio. Não, Anchieta também não. Também O não. limite não é ali. É Anchieta já é Rio. Já é Rio. Já é Anchieta, Rio. Ricardo, já é Ricardo Rio. já é Rio. Olinda, Não, mas o Olinda. limite, eu sei que ali tem. Olinda pertence a Olinda Nilópolis. de Nilópolis. Não, Pavuna não é, não? Não, Pavuna é Rio. Pavuna é Rio. São João É de de- Meriti é de Baixada. Não, Baixada. então é de Pavuna pra lá. Então é São João de Meriti. São ali, João de É. Meriti. Divisa. É porque é ali colado, né? São João de Tô esquecendo Meriti, alguém? como diz. Então, eu Japeri. deixei de fora Japeri, Guapimirim, eu deixei de fora tudo isso. Itaguaí também, segundo a internet, Itaguaí era. Eu falei, pô, Itaguaí pra mim era Costa Verde já. Eu Mas acho não que sabia. Itaguaí também. Não, Itaguaí tem um parceiro lá que é Alexandre Damascena, que é de lá de Itaguaí, ele faz parte da Rede Baixada em Cena também, da galera lá. Eu tive numa igreja agora, semana passada em Itaguaí. É mesmo? É longe, hein, Itaguaí, hein? Itaguaí. É um chãozinho. Meu Deus, imagina se você tivesse que ir pra Itaguaí, saindo daqui. Meu Nem Deus. sei. Nem É sei. longe, é longe. Mas é uma terrinha boa, é legal, é legal. Quem não sabe, conhece o Rio de Janeiro, Baixada Fluminense é o lugar mais próspero Isso. do estado do Rio de isso, Janeiro. Exatamente. isso É é o lugar que o pessoal lá disputa a tapa pra ver quem vai morar lá. É uma coisa incrível. Que o Estado, sabe, injeta muito dinheiro nesses Isso. lugares. Empresas multinacionais. Isso daí, isso aí. Profecia, incrível. a gente trabalha com profecia, com Isso. confissão Fé. da palavra. É isso. A palavra rema. Mano, felizão que vocês estão aqui. Cezinha, inclusive, segunda vez no Miló Exatamente. Podcast. Tô Pra aqui. quem não viu, Cezinha tem um episódio aqui exclusivo, a gente contando a história dele, ele fazendo um som muito maneiro. César E Beliane, hoje vai procura ter aí. som também, hein? Vai ter um Não, somzinho. hoje né? tem um Vai ter. violão ali. Tem violão. Tá guardado. E a hora que for, se vocês Aí, quiserem. ó, aí, ó. Eu sou soldado no quartel que é serviço, como disse o seu Jorge. Demorou. E aí a gente tá amarradão porque a novela Vai na Fé,
Eu não tô assistindo a novela, sendo muito sincero, mas eu assisti vários pedaços. Vambora. Então, um abraço, hein, gente? Valeu, obrigado. Valeu, foi um gente. prazer conhecer vocês. O que aconteceu, gente? Não, é porque eu não Você me lembrou aquele personagem do Luiz Fernando Guimarães, super sincero. A menina entrava no elevador, engordou, né? Pra quê? É bem isso. Pô, eu não gosto de graça. De graça, pra Precisava. que ele foi, né? Eu não gosto de novela, cara. Mas não é assim, qualquer novela. Eu não gosto do formato novela, sabe? Não, Mas se bem que nessa você vai gostar. eu Ah, acho. não, eu já assisti, Algo me eu diz. já assisti alguns episódios. Inclusive, a primeira vez que eu assisti na vida, Mas é capítulo, episódio é série. capítulo, tá vendo? Tá perdendo até. Primeiro capítulo que eu Mano, assisti. Brasil é novela, É cara. verdade, Não vem com esse é papo verdade. de série, não. Verdade, não é? verdade. A gente chega lá na série, mas novela, Vamos fazer, foca. né? Vamos fazer. Mas, Vamos ó, fazer. a minha esposa assiste e ela já falou, Evandro, você precisa assistir. Aí eu cheguei em casa, Evandro, olha isso aqui. Aí a primeira vez que eu vi essa novela foi com a música do Marcos Almeida num culto. E, mano, não é brincadeira, não. Eu fiz um stories, postei, e antes disso, lógico, eu me emocionei, mano. Não, aquela Eu cena. me emocionei, eu chorei em casa, eu falei, cara, que coisa linda, porque foi a primeira vez que eu tinha visto um produto de teledramaturgia, assim que se fala, né, na Rede Globo, com conteúdo de dia a dia. Não é um conteúdo cristão, tipo como tem na Record, né? 10 Mandamentos e tal, que é um conteúdo bíblico Sim, e tal, sim. mas é um conteúdo de dia a dia, Sim. em que o cristão não estava sendo estereotipado. Sabe? Eu falei, cara, e esse muito louvor é um louvor que eu escuto, é uma música que eu escuto. Aleluia. Acabou de falar da parte que me toca. Cara, Eu fiquei assim, cara, que incrível. E aí, depois desse Excepcional. dia, minha esposa, Evandro, por que você não vê alguém aí pra poder ir lá da novela? Aí alguém me falou que você estava participando, que eu não lembro quem. E aí, quando a gente veio aqui trocar uma ideia, você falou que tava, eu falei, pô, que irado. O Edivaldo me falou do Adriano. Mais umas 2 pessoas me falaram de você, cara, que eu não lembro quem também. Eu falei, mano, vai ser maneiro juntar os dois. Eis Com que certeza. esse dia chegou. Aqui estamos. Pra gente falar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo, sobre essa novela, sobre o alcance dessas novelas, sobre talvez o potencial, o poder que essa novela está tendo e possa ter. Tá tendo recorde. Ontem bateu recorde. Desde Foi. pega-pega, Não nesse tinha. horário das 7. Mentira, não é tinha essa mesmo? audiência. Sério. Bateu 25,5 pontos. Eu não sei o que significa isso. É muita 30 coisa. pontos no Rio de Janeiro. É assim, muita não sei. coisa. Não, é muita- Não é tenho muita ideia, coisa. assim. É papo Mas de tô falando milhões. dos números. E eu, Tô não, falando e eu também não sei exatamente quanto é, mas eu sei que, por exemplo, enquanto a Globo tá fazendo 20 e pouco, as outras emissoras estão fazendo 1.0, 1.3, por exemplo. É. Só pra galera entender a diferença, Não, cara, assim. é muita coisa. É muita coisa. São milhões e milhões e milhões e milhões de televisores ligados na novela e uma repercussão muito forte. Cara, você entra na internet, é trend topic no Twitter direto e... Sem contar E o todo mundo streaming, né? comentando, Porque o streaming. hoje É em isso que eu dia ia falar. você tem a TV aberta rolando e tal, Você tem a... mas você tem a possibilidade de Eu- entrar aí eu assisto pelo Globoplay. Eu Exatamente. consumo assim, exatamente. Eu consumo como se fosse série. Eu maratono, Hum. vejo uns 2, 3, 4, 5 capítulos e o Globoplay, até elogiar aqui a galera da Globo, que fez uma novela só em streaming, né? Todas as flores? Essa Flores. novela é legal. Então, essa Essa novela eu assisto mais ou menos. Essa novela eu assisti toda, maratonei ela toda no streaming, ela não tava Não tá na TV aberta. na TV Não aberta. foi feita pro Pro streaming mesmo. E a Vai na Fé eu acompanho basicamente pelo streaming. Então é muito bom, né? Eu não sei se tem esses números, mas eu acredito que depois vocês vão ter acesso Não. a esses números de streaming. não. Os números também streaming. dessa novela que você falou também foram absurdos. né? Foram muito bons também. Mas de vocês, Inclusive, tanto da é que Vai na Fé, parece o que vai ter a streaming tá segunda bom temporada. também. Tá incrível. Imagino que deve incrível, tá estar estourado. Cara, eu não sei assim, eu não sei como eles levantam esses números, assim. Eu vi que saiu algum instituto de pesquisa levantou que da última vez que eu vi tinha alcançado em torno de 127 milhões. Uou, meu Então, assim, Deus. isso foi o que eles publicaram lá de algum instituto de pesquisa, mas eu não tenho aqui a base pra te dizer como isso foi, mas assim, eu sei que a galera tá falando que, meu irmão, tá estourado, tá muito legal. Cara, assim. muito bom, muito E bom. feito com muito carinho, né? Com muito amor, com muito respeito. Então, a Rosane é Rosane é uma craque. Acho que a gente poderia. Rosane Svarg. Por exemplo, o Adriano, todo mundo sabe que ele é ator, interpreta o pastor na novela, mas o que você faz, Zezinha? Qual é o teu envolvimento? Como que você agrega com Vai na Fé? Então, vou te falar do começo.
né, eu fui... Vocês sabem que eu sou pastor na Vineyard, e eu viajava o Brasil trabalhando com música e sendo um dos preletores, né, nos eventos e tal. E eu fui meio que sugado para essa realidade. E quando veio a pandemia, parou tudo. Parou. E eu comecei não, eu acho que não houve quem não ficasse reflexivo na pandemia, né? Gente morrendo, toda aquela, né, a gente perdendo os amigos, perdendo pessoas queridas. E eu comecei a repensar a minha jornada. Eu falei assim, pô, que caminho eu quero para o meu pastoreio? Que tipo de diálogo eu quero estabelecer a partir daquilo que Deus me deu como ótica com respeito ao reino de Deus? E eu comecei a orar. E falei assim, ó, quero uma direção nisso. E aí, a gente estava falando de resposta de oração agora há pouco, né? Eis que no meio da pandemia, final de 2020, eu recebo um convite de uma pesquisadora, a Paula Teixeira. Eu conheço a Paula, né, uma vez numa carona e conversamos sobre espiritualidade, e a Paula me fez o convite para entrar numa sala de Zoom com uma autora. Não tinha ideia de quem era a autora. Aí até naquele momento eu vi, era a Rosane Svartman, e ela queria saber um pouco sobre música, porque ela estava pensando em fazer um núcleo evangélico, e ela conversou comigo que reconhecidamente a TV Globo até então não tinha tido um cuidado com essa coisa estereotipada, porque o compromisso dos autores com as figuras evangélicas, o ideal evangélico, sempre foi descompromissado. E que ela estava pensando numa protagonista evangélica e que esse núcleo evangélico da igreja em si ia ter todo um contexto de música, e ela ficou sabendo que a música era muito heterogênea. Que música eu vou colocar nesse contexto? Aí eu falei para ela, ó, assim, música, ela é sim heterogênea, mas ela tem um fundamento, e no contexto eclesiástico, né, da igreja em si, a gente chama de adoração. E aí você precisa entender qual é o fundamento da adoração. E eu comecei a explicar para ela, eu falei, ó, então a gente vai ter que ter uma ideia do background, do pano de fundo, que é um pano de fundo judaico. Aí ela, eu sou judia. Eu falei, então você vai entender tudo. Aí comecei a explicar no Antigo Testamento o conceito de adoração que ia desembocar no entendimento da música. E aí ela começou a anotar. E aí eu falei, caramba. Aí ela falou assim, eu posso pegar o seu zap? Porque eu acho que eu vou precisar de mais do que música. Vou precisar de que você me ajude nesse conceito. Eu falei, é um conceito teológico. Você vai precisar de direcionamentos teológicos. Aí ela pegou meu zap e já, no dia seguinte, já me mandou o primeiro texto. E ela falou assim, nessa hora aqui, se a personagem, você fosse o pastor Miguel, o que você responderia nessa questão? Aí eu falei, eu diria para ela isso, isso e isso. Inclusive tem um texto bíblico que diz isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém e tal. Aí ela, maravilhoso isso, aí tal, transformava em texto, me mandava de volta, aí eu falo... E a capacidade dela de pegar as paradas... Cara, é impressionante, né? né? Impressionante, cara. Ela é muito fera. E aí eu ia, falei assim, tá perfeito. E aí ela, então, tem mais isso aqui. Aí a gente ficou quase uns 6 meses nessas trocas de mensagem. E a coisa foi ficando cada vez mais, né, mais intensa, até que a novela, efetivamente, a novela tinha um outro nome, as personagens depois foram mudando os nomes. E ela virou para mim e ela falou assim, você é um arquétipo. Você é o arquétipo do pastor Miguel, né, do Adriano. E que até então, aí depois a gente estava aqui nos bastidores, que eu recebi o teste do Adriano e imediatamente falei, caramba, esse cara tem a embocadura, né, a questão ali. E aí eu fui saber, aí ela falou assim, não, ele é cristão também. Eu falei, tá explicado, porque ele encarnou o texto, essa capacidade de materialização do texto. E aí, cara, assim, fui efetivado, né, como um consultor religioso e passei a preparar os sermões, a preparar as orações, e
criar... eu lembro, eu tive agora, Adriano, eu fui lá atrás, assim, no meu Zap, porque, assim, as minhas trocas de mensagem com a Rosane, eu nunca apaguei nada, né? Aí eu fui procurar a primeira, porque eu ia dar uma entrevista, fui procurar a primeira, eu estava escrevendo um release para falar da minha parte na novela. Eu fui procurar a nossa primeira troca de mensagem. E na primeira troca ela falou assim, quais as terminologias que os evangélicos usam sem ser caricato? Aí eu falei, eu vou te falar, acho que eu falo. Que eu não sou muito do evangeliquez, do varão, ô vaso. Paz do Senhor, Paz do Senhor. Saúde da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu não tenho muito isso, mas eu tenho algumas falas. Por exemplo, se eu termino um texto, eu termino falando graça e paz. Ou eu falo muito, a minha filha fala assim, pai, por que você fala Deus abençoe para todo mundo? Então eu tenho muita a mania de falar Deus abençoe e tal. E aí fui escrevendo umas coisas que até hoje, né? Aí surgiu o prova, né? Que são jargões que a Sol fala. Tipo, aconteceu com o prova, assim, né? Então, assim, aí dei um mini glossário ali para ela de falas, né? De termos. E ali foi nosso primeiro contato. A partir dali, aí começaram a ter os textos e aí a gente foi criando uma lógica. E uma das primeiras falas que eu disse para ela, eu falei assim, você quer abraçar o maior número de pessoas? Ela, óbvio. Eu falei, então vamos trabalhar a centralidade na mensagem de Jesus. Jesus, o evangelho como boa nova do reino de Deus. E é isso que a gente vai trabalhar. E é isso que eu tenho buscado. Jesus não é uma religião, né? Jesus é uma pessoa, né? Coisa linda, né? Sabe o que é engraçado? Só para não deixar passar aqui, a gente já falou algumas vezes em outras gravações que a comunicação é impressionante, que a internet é impressionante, porque às vezes a gente faz um conteúdo aqui, ou uma pessoa faz um vídeo para o Instagram, e aí o vídeo tem 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, e tem gente que fica frustrado com isso. Pô, só 3 mil pessoas, e a gente fala que a internet mascara um pouco o número. Porque se tivessem 3 mil pessoas na minha frente, eu ia falar, caraca, 3 mil pessoas me ouvindo. Gente arruda. Você, preparando um sermão, meio que reinventa isso que a gente fala, né? Exatamente. Porque imagina um sermão numa novela com, sei lá, 3,37... Quanto que era a audiência? Bateu 28, ó. 28 de audiência. Mano, tipo assim, não existe um pastor que já pregou pra tanta pessoa. Então não tinha pensado Que nisso. privilégio. Você tá doido, mano. Você é o pastor. My goodness. E junto com o Adriano, vocês dois são os pastores Essa união. que mais pregaram ao mesmo tempo pra pessoas. É verdade. Olha que louco isso. Você está falando isso, estou me lembrando que como a gente estava lidando com a pandemia, eu fiz muito sermão fúnebre. Porque a gente perdeu muita gente. E assim, e às vezes os sermões eram virtuais, né? E ter que falar com as famílias e consolar. E eu costumo dizer, eu estava agora falando com uma família que perdeu um ente querido, dizendo que o evangelho a gente prega, a gente toca, a gente canta, a gente faz um monte de coisa, mas o evangelho foi feito para o luto. Porque o evangelho é a boa notícia de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vivificarão os vossos corpos mortais. Essa é a lógica, né? Amém. Então, assim, é para isso que o evangelho foi feito. Para atuar diretamente na nossa fobia de morte, né? E aí, quando eu preparei o sermão da morte do Carlão, da personagem Carlão... Presente. Obrigado, viu? Manda meus agradecimentos à Rosane, porque cara, eu quando eu li, eu chorei lendo. Eu também. Quando eu li aquela cena da morte do Carlão, o sermão, o que o pastor Miguel fala pra família ali, pros amigos, cara, eu chorei. Eu falei, cara, que cena linda. Era muito real aquilo, porque ela estava assim, eu sempre digo que a fé cristã, ela não deveria ser para que a gente espiritualizasse o material. E tem uma galera que tem essa vibe, né? Vamos espiritualizar o material, vamos orar essa mesa. Você poderia orar, eu não oro por casa, não oro por carro, não me venha, não me peça. Então, assim, mas é uma lógica, né, de você espiritualizar o material.
Quando eu olho para Jesus, eu entendo que Jesus é a materialização Uou. do espiritual. Uhum. Então, materializar o que é espiritual, né? E aí, essa materialização, essa capacidade que você tem de encarnar o texto, isso é uma coisa que eu falei para Sharon, Eu vi no né, Domingão. no Domingão. Então, assim, é muito louco, porque isso é muito o evangelho. O verbo se fez carne, É isso. né? Assim, É, então, isso quando aí. a gente prepara o texto, eu às vezes eu leio uma cena assim e volto a dizer, né? E também não só a Rosane, né? Aqui eu preciso falar do Mário Viana, falar da Renata Sofia, Renata Correia, Pedro Alvarenga, o Fabrício Santiago, que são os colaboradores da Rosane, que são, cara, ela tem um time e Meu ela amigo. é muito generosa. Muito bom Sabe, isso. aquela coisa. E eu tive também, logo no começo, né? Quando a coisa efetivou, eu fiz um pedido para ela. Cheguei a te falar isso, né? Eu disse para ela assim, Rosane, você abriu uma janela, você deu um Ctrl Alt Tab, você já fez esse comando, né? Você abriu uma janela para mim que eu jamais tinha pensado na minha jornada, como escritor, como compositor, como músico. Então, né, eu sempre fui envolvido com a arte. Mas esse contexto da arte, eu não sabia que eu tinha essa vibe. E eu gostaria muito, se você me permitisse, de participar das suas reuniões de bloco, que são as reuniões onde você vai fazer os trilhos das personagens. E aí ela, muito generosa, ela falou, claro, eu só quero ficar só quietinho ali e tal. E ela legal, cara. ela me trouxe para dentro da reunião de bloco, a reunião dos roteiristas, e assim, ela tem uma coisa que ela vai se comunicando com eles, a gente vai fazendo, né, a coisa, e ela vai te trazendo para dentro, então que ela te olha, sabe, assim. Ela te puxa pra Ela te puxa Você não vai conseguir ficar calado. Você vai se E aí, expressar. quando eu você me vai peguei, colocar. eu tava dando pitaco em coisas que não eram nem do universo de crente. Tem algumas coisas, né, adendo até que a gente acaba dando. E é interessante, mas essa coisa da cena do Carlão foi algo que me marcou muito, e inclusive aquilo que você falou, né, com a música do Marcos Almeida, porque a música do Marcos Almeida entra posterior, porque a gente tinha recebido a negativa de uma música que a gente tinha escolhido antes, e aí por uma questão lá extracampo, ela acabou não entrando, e a Rosane entra em contato e fala, cara, a gente precisa substituir a música do velório do Carlão e tal, o que você me sugere? E eu tinha essa... E essa música era a música que eu toco no violão, em casa, já toquei em igrejas, e o que ela fala, né, não tem o tom, não tem palavras, não tem um acorde que me socorre agora. Aí eu falei, cara... E eu dirigindo, eu estava indo para Juiz de Fora, e assim, o telefone não estava pegando direito. Eu dirigindo, aí eu entrei no YouTube, busquei um link, compartilhei o link para ela, falei, ouve isso aí. Aí ela respondeu, linda. Aí eu falei, então vamos nessa. E, cara, você vê como é que são as coisas. Né? Cara, a música caiu. Foi Foi feita uma pra essa cena. uma luva, não é né? possível. Você tá maluco? Eu tô arrepiado, que eu tô lembrando de quando eu vi. Cara, e assim, quando a gente gravou essa cena, cara, quem gravou essa cena, quem dirigiu nesse dia foi o Paulinho Silvestrini, que é o diretor artístico da novela. Cara, ele criou um ambiente na igreja. Foram 3 horas pra fazer essa cena. É mesmo. Que coisa linda, hein? Meu amigo. Ambiente pra vocês. Pra gente... E colocou a música Porque ele foi lá. preparando tudo ali, câmera, pá, o que eu vou pegar primeiro? O coral, né, o sermão, as pessoas, porque vieram personagens de vários núcleos ali que tem alguma ligação, né? Veio o Lobianco, que faz o Vitinho, a Bruna, né, a melhor amiga da Sol, que não é da igreja, mas que veio pra poder consolar ela na... Isso. Sim. Então, assim, vieram os amigos da Jenny, da universidade, né? Que é o Gabriel Contente, a Clara... O Jean Paulo, a Clara... Clara Serrão, que é incrível. Sim, e veio uma galera pra... Então, assim, ele tinha muita coisa pra pegar ali. E era um momento muito pesado de lamento, de choro. E, assim... Aquele ambiente construído ali, aquele clima que foi estabelecido ali, cara, foram 3 horas de você entrava, você sentia o clima de velório. Ambiência, né? Ambiência da parada. Cara, que construção incrível. Então, assim, a gente concentrado ali pra gravação, cara, a gente chorava, assim,
parecia realmente que a gente tinha perdido um grande amigo Não, mesmo. e o Tchê, né? O Tchê é um querido, Tchê Moraes. O Tchê Moraes que fez o Carlão. Você não contar essa história com o Tchê. Quando a gente foi para o workshop, né, apresentar a equipe, né, e a Rosane, mais uma vez, sempre generosa, falou assim: não, eu quero fazer uma coisa diferente do workshop, não quero, tipo, alguém só eu falando, eu quero apresentar vocês como a minha equipe, como se fosse uma banda. E eu quero que o César fale da consultoria dele, que o Carlos Lube, que é o consultor da parte jurídica, é um advogado que é consultor junto, ele é da parte de advocacia. Super, porque o núcleo da Lumiar, que é a Carolina Digno, Samuel Assis. O Samuel Assis, que São é o advogados, né? São advogados, e tem o núcleo do ICAS, que é a faculdade de Direito, onde os jovens estão ali. Então, todo esse contexto aí é super bem pesquisado, fundamentado também, né, pelo Carlos Lube. Então aí era eu, o Carlos Lube, e com os colaboradores e a Rosane. Inclusive, eu entrei lá com esse meu layout de pastor, né? Me chamaram e tal, e coisa. Aí até o Pedro brincou, falou assim, não, e ele tem música com a Maria Rita e tal, é um pastor bem anti-estereótipo. Aí daqui a pouco entra o Lube, todo engravatado. É o próprio pastor. Porque ele veio de uma audiência. Aí eu, com o microfone na mão, esperando o Lube entrar, que eu ia passar o microfone para ele, porque a gente dava uma pala, né? Aí eu, bom, gente, dá para perceber que quem parece um pastor é ele. Cara, mas assim, excepcional. E assim, as gravações, cara, a gente criou um vínculo muito legal com toda a equipe. Eu acho que tudo funcionou tão perfeito. Aí eu ia falar do Tchê. Do Tchê. Aí eu, no carrinho com o Tchê, eu comecei a conversar com ele, né? Eu falei, não, eu sou o pastor. Aí ele, pastor ele deve ter pensado, né? Porque quando você fala que é pastor, né, tem toda uma lógica, né? Uma áurea. Acho que deve vir na mente dele. Dá um download, né? Dá um download. E acho que isso é pra todo mundo, inclusive, até claro. pra quem é crente. Por exemplo, eu tenho dificuldade de chamar alguém que é pastor pelo nome. Te chamar de Cezinha, eu rompi barreira, tá? Eu rompi. Sim. É que eu conheci como Adriano, não conheci como pastor, eu te chamo de Adriano porque não me apresentaram como pastor. Sim. Mas provável que eu comece a chamar de pastor também. É difícil. E na Vineyard a gente tem muito isso, assim, de tirar o PR da frente para criar essa lógica mesmo de... E aí eu lembro de eu estar no carrinho conversando com o Tchê Moraes e falando para ele, não, a minha pegada de espiritualidade é essa, não sei o quê. Eu falei, pô, a minha lógica eu chamo de convergência, que é uma maneira de enxergar o reino de Deus, aquilo que eu creio como nova sociedade. Estava falando, né, transliterando o reino de Deus, essa nova sociedade. Então eu sempre trabalho. Aí ele foi, tirou o anel, cara, e tinha escrito dentro do anel assim, ó, convergência. Caraca! Nossa! Aí quando eu li, eu abri o Spotify, o Deezer, o Spotify que eu tinha, eu falei, olha aqui quais os nomes dos meus discos. Aí ele, caramba, cara. Tipo, tudo era Convergência 1, Convergência 2, o livro era Convergência. Então, assim, tem umas coisas que volta e meia eu converso com a Rosane, que eu falo assim, caraca, Rosane... Era pra ser, né? Cara, é quase que um algoritmo existencial. Esse dia eu tava falando sobre isso. Muito boa essa definição. Cara, porque na real, se você for olhar, cara, os gadgets, todo esse contexto de... A gente é hardware. Total. Hardware é o que se pega. Eu costumo dizer que hardware é o que se chuta. Software é o que se pensa. Software é o que se xinga. Hardware é o que se pega, é o que se chuta, e software é o que se xinga. A gente é feito de hardware e de software. Então, se você for olhar as realidades tecnológicas, elas são quase que uma extensão, uma reprodução de realidades existenciais. E essa linha de raciocínio tem a ver com essa coisa. Quando você joga ali no Google, caneca de café, e aí você vai no seu story e começa a aparecer um monte de caneca de café, porque existe um algoritmo te lendo. O algoritmo sabe melhor de você do que você mesmo, porque eu não me lembro o que eu comi ontem. Mas ele sabe de mim, por conta do algoritmo. E eu costumo dizer que existe uma realidade que é um algoritmo existencial, que, de acordo com aquilo com a forma que você se comporta, cara, você vai atraindo e trazendo e percebendo, entendendo coisas.
Eu acho que isso tem a ver com a fé. Isso tem a ver com a fé. Total, tenho Que certeza. né, absoluta. quando você lê no Aham. texto que pela graça sois salvo. O que salva? Não é a fé. Pela graça sois salvo. O que salva a gente? É a graça. A graça. Mediante a fé. É o meio. É o meio. Então, a fé é um meio de percepção dessas realidades. A Eu fé é chamo- pra receber o favor, né? É para você ter um contexto em que a graça, por exemplo, o amor fundamenta, a graça salva, mas o que materializa? A comunhão. Uou. É a gente aqui. É isso aqui que fundamenta. Né? Muito Que legal. Cara, e assim, e foi esse o sentimento, né, na cena. Realmente a gente tava perdendo alguém. Sabe? Aquela sensação Aham. de... E no dia que a gente tava gravando, era o último dia de gravação do Xê. Cara, aí ficou todo mundo, sabe, com aquele sentimento de... Pô, cara... E foi isso, né? 3 horas imergindo e mergulhando naquilo ali. Cara, quando acabou, a gente não percebeu. O Reginato, que é um outro consultor que é cineasta e que tá com a gente ali na parte de interpretação dos atores, ele falou assim, Adriano, você percebeu que passou 3 horas? Eu falei, levou 3 horas. Ele falou, 3 horas. Eu falei, cara, Impressionante. que capacidade de mergulho. Deixa eu fazer uma pergunta meio bem crentão. Ah. Bem crentão. Tipo assim, tu já em algum momento de cena de gravação, tu pregando, já sentiu uma presença assim de Deus, assim? Ou ali tu tá muito focado no texto, nem tanto? Cara, assim, é muita coisa pra gente pensar. ao mesmo Imagina, tu tá tempo, pensando né? no teu texto e tal. E assim, tu tem, sei lá, 30 pessoas em volta. Uma galera de... Imagina, tu tem... Só de operadores de câmera tem um galerão de 300 som. pessoas, pelo É menos. muita gente em volta. É muita gente em volta. E assim, cara, eu percebo no texto. Aham, Eu percebo, cara, isso aqui tem inspiração divina. aham, Amém. Isso não vem aham, puro, assim, você sabe? Não foi jogado. aham, Foi pensado. aham. Sabe? E a gente percebe sim, cara, no ministrando, falando, até as interações com a Sharon são engraçadas por isso, porque assim, tem hora que eu falo o texto, tem uma cena que eu achei muito interessante que foi ao ar já, que ela tá pensando em desistir de ser artista, de dançar e cantar, enfim. E aí ela fala assim, isso não é pra mim, né? Aí no texto eu falo assim, como é que você sabe disso? Como é que você pode falar isso com tanta certeza? A gente vive o presente, né? As páginas de um futuro que ainda há onde se revelar, pra gente é um mistério, lá. Tenha fé. Aí a Sharon reage assim, nossa, pastor, obrigado. Eu falei, cara, isso é fantástico, porque é exatamente assim que a gente se sente quando a gente é ministrado pelo Espírito Santo. Às vezes você recebe uma palavra de algum ministro ou você está fazendo algum estudo ali e aí você recebe uma revelação, você percebe ali naquele momento da palavra algo que você fala assim, cara, era isso aqui que eu estava precisando. Era isso que eu precisava entender. Uma virada de chave. Vem uma virada de chave. E aí ela expressou exatamente isso. Eu falei, cara, isso é Deus em manifestação, isso é presença. E ela relatou isso, né? Ela falou assim, tá tocando em mim em realidades que eu jamais poderia imaginar. Essa personagem, ela me toca em realidades, de uma forma profunda, em realidades que eu nunca senti antes. Isso é interessante. O que você falou, me lembrei dela falando disso lá, né? Interessante. É perceptível. Pergunta bem de crente, perceptível. né? Bem de crente Não, a pergunta. mas é perceptível, Porque- cara. Porque assim, eu acredito mesmo, cara, que a gente tá fazendo algo que não é natural. Aham. Tudo que convergiu pra esse momento não é natural. É naturalmente sobrenatural. Seria impossível. Eu acho que eu sou improvável pra estar ali. Eu me vejo improvável. Qual a probabilidade? Sabe? Eu vejo como improvável. Eu tô ali porque ele falou que eu estaria. Pra mim é O isso. que rolou pra você estar lá? O que rolou? Cara, Você é ator de muito tempo? eu sou ator. Assim, eu trabalho com teatro profissionalmente desde 2008. Aham.
me formei, sou formado pela Casa das Artes de Laranjeiras e comecei a trabalhar teatro principalmente, né? Teatro, um pouco de cinema e depois da minha formação fui convidado para fazer participações na Globo. Só abrir um parênteses rapidinho. A Cal, ela não é exclusivamente pra quem faz humor nem comédia, né? Não, a Cal é uma escola de formação de atores. Entendi. Eu estou falando só porque os grandes comediantes humoristas fizeram Cal, né? Cara, tem uma galera... Tata Werneck, eu acho que fez, O Lobianco fez, o Paulo Gustavo fez. Uma galera. Uma galera. E aí eu Mas é porque... basicamente incuti na cabeça que era uma específico pra... É assim, pra eu não besteira. conheço, eu não sou um grande conhecedor das escolas assim, mas a Cal é tida como talvez a maior escola de atores Então, da América basicamente, Latina. uma galera que quer fazer teatro, Assim, vai lá. cara, quem quer é ali, mano. E aí, realmente, assim, cara, são professores, enfim, dispensam apresentações e comentários. É uma escola realmente excepcional. Então e aí eu venho dessa formação, de vários trabalhos no teatro, já tinha feito algumas coisas também na televisão, muita participação. Na própria Globo também? Na própria Globo, fiz muita participação na Globo. Muita participação. Participação em novela? Em novela. Cara, fiz... A última participação antes de Vai na Fé foi Além da Ilusão, uma novela das 6. Eu fiz uma participação num jogo de futebol, num treino de futebol que teve e tal, aí, que foi ao ar no dia que meu filho nasceu. Então, e aí logo depois disso, acho que algumas 3 semanas depois, surgiu o convite para fazer o teste para novela. E eu nem sei como é que a gente entrou nisso agora. Não, eu tava falando como que começou a tua história com Vai na Fé? Por que você... Sim, e aí eu tava... Cara, sim, eu recebi uma palavra de Deus, assim, de que eu entraria pra TV. Deus falou pra mim que eu estaria entre os grandes. Isso é uma realidade. Hoje é uma realidade. Aqui, pô, do teu lado. Esse cara é incrível. E assim, não, mas assim, cara, eu chego ali eu chego pra preparação da novela, de elenco, assim, cara, você se depara com Sharon, Que incrível. Samuel de Assis, E tu percebe... Elisa Lucinda, quando a Renata Sorra entrou na preparação de elenco, né? eu fiquei parado olhando pra ela assim, eu falei, cara... eu também fiquei assim, porque eu fiz a preparação de elenco pro contexto do núcleo, mas foi com todo mundo. Então, esses nomes, né? É genial. Marcos Vera. Lobianco. Cara, são uma galera. A menina que tinha acabado de ter, que faz a Jenny, né? A Bela Campos. Que tinha acabado de fazer... Malhação, né? Não, ela tinha acabado de fazer Pantanal. Pantanal, é verdade. Aí a Sharon, né? Assim, fantástico. é um contexto, né? Que a gente olha e eu falo assim, caramba. Então, assim, eu me vi entre os grandes. Eu falei, isso é cumprimento de promessa pra mim. É isso. Assim, E aí eu lembro que eu tava... E nessa, né, de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Né? E declarar, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Como vai acontecer? Não sei. Não sei, né? Eu vivo pela fé. Se ele falou, vai acontecer, e eu chamo à existência, eu concordo com Deus, eu dou graças, porque isso vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer. Vivendo a minha vida, trabalhando, meu filho nasceu, aquela coisa toda. Meu foco totalmente no nascimento do meu filho, Telzinho, que tá com... O Tel fez 8 meses hoje. Lindaço. Até mandar aqui, né, um beijo pra minha esposa Joyce, né, e pro meu filhão Tel. E eu tava nessa de pensando ali, né, os cuidados pro nascimento dele e indo trabalhar. Eu tava com alguns espetáculos, né, com a companhia lá em Mesquita, o Grupo Cochicho na Coxilha de Mesquita, a Fácil Produções de Paracambi, a CIA Municipal Teatro de Paracambi. Você vive exclusivamente do teatro? Eu vivo exclusivamente do meu trabalho como ator. Do trabalho como ator. Como ator, alguns trabalhos de direção, preparação de elenco, enfim. E aí, eu estava indo para Paracambi, para a Companhia Municipal Teatro de Paracambi, e recebi uma mensagem do Leandro Santana. Leandro Santana ele é diretor do grupo Queimados em Cena. Na Baixada Fluminense tem um grupo chamado Rede Baixada em Cena. Esse grupo ganhou o Prêmio Shell de Inovação em 2017. Na época eram 18 coletivos que vieram para o Rio e começaram a tomar os espaços para fazer a apresentação.
E foi um boom, assim, foi muito legal. E o Leandro mandou mensagem pra mim, falou assim, ó, tô te indicando por um teste aqui, porque estão procurando um ator assim, com as suas características, que seja cristão. Falei, pô, beleza. E aí, de repente, chega o WhatsApp da Patrícia, a preparadora, que é a produtora de elenco da novela. Aí ela mandou mensagem, pô, a gente tá com um personagem assim, assado, queria que você fizesse o teste. Falei, pô, legal, cara, vamos ver aí, manda pra mim e tal. Aí ela, a gente já trabalhou junto? Eu falei, se você é a Patrícia que eu tô pensando, eu devo ter feito umas 10 participações com você aí na Globo. Aí ela, ai, que perfeito, vou te mandar aqui. Aí, porque ela, cara, ela me botou em várias participações. Eu lembro que tinha época assim que ela me ligava e falava assim, Adriano, tem como você vir pra fazer... Eu fiz um comercial pra Copa do Mundo na época. Ela falou assim, tem como você vir? O menino quer fazer, cancelou. Por favor, você tem como vir? E eu despencava, tipo, 3 horas da tarde eu vazava lá de Paracambia pro... É que ela sabe que você resolve. Isso aí. Do tipo, pô, vou chamar o cara que vai resolver. Que vem. Que eu tenho certeza que vem, né? E aí eu... Não, eu acho que mais do que você ir, você ser... E segurar uma onda. Segurar a onda. Essa é a questão pra mim. E aí, tipo, várias participações com ela e tal. E aí surge esse teste. E eu falei, pô, maravilha e tal. E eu lembro que eu fiz Aí ela me mandou o texto, eu fiz o teste. Mandei de volta pra ela e fiquei no aguardo, né? Falei, vamos ver aí qual vai ser. Posso fazer um outro parênteses rapidinho? Fala, desculpa. Num parênteses, num teste desse, você tem um briefing do personagem ou é só o texto e acabou? Cara, ela só falou que era um pastor e mandou... Era só isso. Texto, o texto e o... E geralmente é assim. Tá. Você não tem... Não dá, velho. Porque... Entendi. E principalmente uma obra aberta, que eles ainda estão construindo esse personagem. Sim. Então você não sabe pra onde ele vai. Você tem aquele assunto ali. Mas o que eu achei interessante, o Cezinha falou assim, pô, eu vi no vídeo que esse cara sabia o que tava falando, né? Ele tá falando com uma convicção. Ele tá encarnando, você estava encarnado assim, no texto. No texto, né? O texto virou uma pessoa. Então, isso é uma característica interessante que eu não tinha me ligado ainda. Deus virou gente, o texto, o verbo se fez carne, irmão. É isso. E foi interessante porque foi a primeira vez que eu fiz um teste que eu sabia exatamente o que eu tava falando. Que irado. Eu falei, esse texto é meu. Esse texto foi feito pra mim. Entende? Eu falei, cara, eu sei exatamente o que eu tô falando. Não é uma coisa que, assim, eu já tinha feito testes antes que você fala, mas você não fala daquilo que tá vivendo. E a primeira vez eu falo daquilo que eu falei, não, cara, isso aqui é meu, mano. E aí quando eu fiz, eu me percebi, eu falei, cara... E eu me emocionava lendo. Eu falei, cara, que isso? Eu nunca senti isso antes. Eu falei, cara, isso é meu. E aí eu fiz o teste... Não era pra fazer eu chorar, né? Coisa linda, cara. Coisa linda. Cara, é muito lindo ver isso, cara, de vocês falei, cara, dois. E aí aí. eu nunca tinha me ligado. Eu falei, cara, quando você tem essa perspectiva... A gente vira um, né? Cara, isso, né? que Porque doideira, o evangelho, né? O evangelho propõe isso, exatamente, né? somos um em Cristo. Somos um em Cristo. É muito louco, né? Porque aí a palavra a gente vira uma parada só, né? E, cara, foi incrível por isso. Eu falei, cara... E aí quando ela falou, você passou... Adriano, pode comemorar... A Patrícia me ligou e falou, Adriano, pode comemorar que o personagem é seu. Cara... Aí eu ouvi uma amiga minha falando assim, Adriano, tu zerou a vida. Eu falei, cara, que loucura. E é isso, né? Eu ia falar isso lá atrás, quando a gente tava conversando. Aí eu falei, eu vou comentar sobre isso. Eu falei, não, deixa que eu vou falar no gravando, porque eu acho que... É isso daí. Porque eu acho que isso é tão legal de falar. Porque assim... Eu falei, cara, eu tô falando da minha realidade. Não tô falando de uma parada que eu só li, não. Eu tô falando daquilo que eu vivo. Né? Quando eu tô falando aqui de Deus, é porque eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo a palavra. Eu quero viver o que ele fala, eu quero pensar o que ele fala, eu quero agir segundo o que ele tá propondo. E foi isso que mudou a minha vida, foi isso que me salvou, foi isso que me levantou em todas as áreas da minha vida. E tudo que eu tô vivendo hoje é por causa do Senhor. Eu sei que é isso. Eu só tenho gratidão. E quando chegou o texto, que eu fui me preparar, estudar o texto para fazer o teste pra novela, cara, eu falei... A percepção de que é isso por dentro, é isso. Embora muitas dúvidas e muitos pensamentos tenham batido na porta,
muitos questionamentos, a certeza de que chegou a hora. E aí foi o que eu falei nela quando a gente estava conversando antes, né? A gente fica nessa, né, cara? Eu espero sinceramente estar dentro da vontade de Deus, dentro do propósito que Ele tem para minha vida. E aí, de repente, vem alguém ministrar sobre você e fala assim, ó, Deus mandou dizer para você que você entrou no que foi chamado para fazer. Você entrou no chamado. Você começou. Isso me emocionou, me levantou, sabe? É uma confirmação. Foi como Paulo em Antioquia, né? A Bíblia diz que havia uns irmãos ali reunidos, né? Mestres, profetas, apóstolos ali reunidos. Entre eles, Paulo e Barnabé. E eles estavam ministrando ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala assim, levantem Paulo e Barnabé para a obra que eu já os tenho chamado. Então, quando veio quando o apóstolo Sérgio Pessoa, né, o querido apóstolo Sérgio Pessoa, veio orar com a gente lá no Rema, lá na escola que eu estava servindo, e aí ele impõe as mãos sobre mim e fala isso, cara, eu falei, porque para mim não tem nada mais precioso do que saber que eu estou seguindo o que ele está estabelecendo. Seguindo aquilo que Jesus quer fazer, aquilo que Deus quer fazer, e poder saber que nós estamos falando para milhões e milhões de pessoas que estão considerando Jesus, que estão considerando ouvir essa palavra e receber com um coração ensinável. E tem aquele feedback, né? Você tem postado, eu também, né? Eu comecei a postar ontem, porque a menina mandou para mim, você já viu o que estão falando do pastor Miguel no Twitter? Essas coisas são muito legais, porque você começa a ter A Rosane me mandou uma vez assim no privado, ela falou, olha isso aqui, eu sei que você vai gostar disso. E aí era um comentário que dizia assim, se eu tivesse conhecido um pastor igual a esse, eu nunca teria saído da igreja. Nossa. Aí, e o outro comentário era, se eu soubesse que se existisse uma igreja como essa, eu iria para essa igreja. Eu vi muitos comentários assim. Aí eu fiquei pensando, falei, olha que louco, né? Existe um anseio por uma igreja, que é a Igreja de Jesus. E essa Igreja de Jesus, ela está no Brasil, ela não é a Igreja do Brasil. Ela está no Brasil, porque ela é um ente. A igreja é um ente. É mais do que qualquer realidade denominacional, é mais do que qualquer placa, do que nada pode confiná-la. E assim, trabalhar com essa temática, por isso que eu me emocionei. Esses dias o Paulo Leonel falou para mim, eu falei assim, Paulo, eu estava muito nervoso lá no Domingão. No Domingão. Fiquei assim meio naquela assim, falei assim, caramba, porque eu não me lembrava direito o que eu tinha falado. E eu fui esperar até o dia do programa para saber se eu não tinha falado besteira. E aí, quando eu vi, aí eu fiz assim para minha esposa. Falei direitinho, né? E aí o Paulo falou uma coisa, eu contei isso para ele, o Paulo falou assim, Cezinha, você já parou para pensar que você vive tanto isso aí que naturalmente você fala isso todo dia, cara. Você fala isso pra gente, você fala isso na igreja, você fala isso o tempo inteiro. Então, assim, Deus me colocou para fazer uma coisa, cara, que é a minha existência, irmão. É o que Ele me forjou para ser, sabe? É isso. E em comunhão contigo, com tudo que você está falando, eu sei que Deus te formou também para ser, né? Sim. Eu costumo dizer que eu me converti no meio de 2012. Eu tô há 10 anos esperando por esse momento. Olha que louco. Eu tô há 10 anos esperando por esse momento, consciente de que vai acontecer. Porque ele é fiel, né, irmão? Não, A palavra dele não muda, ele não muda. Então, se ele falou, pode ter certeza. E a gente não tem ideia, cara, real. A gente não sabe como é que vai acontecer, né? A gente não Nem tem quais ideia. são os encontros em relação a isso. E aí, aquilo que a gente estava falando nos bastidores, eu acho que vale falar agora, né? Existia uma colheita da TV Globo que foi de uma semeadura descompromissada
com isso tudo que a gente está abordando aqui. Reconhecidamente por eles que não tinham compromisso com aquilo, autores que não tinham compromisso com trazer um olhar sensível Respeitoso. para a espiritualidade cristã, respeitoso, descaricaturizado, Num país que majoritariamente é cristão, né? né? E eles Então, reconhecerem isso também. Não, isso é um passo fundamental, maravilhoso. E aí você começa uma nova semeadura. Verdade. Então Não, a e a gente gente está começa- semeando agora e a uma gente- coisa que, né? Desculpa te interromper. Imagina. A gente começa a se deparar com o sucesso dessa novela pela identificação. Total. É isso. Porque a gente começa a se identificar, a gente começa a se ver ali, mano. Total. Nas situações, exatamente. Eu vi a galera comentando o fato, se eu não me engano, é 60% ou é 70% do elenco dessa novela é negro. Mano, a gente começa a se ver, Intencional. Entende? Intencionalmente a representatividade. representatividade. E quando você sai dos estereótipos, você começa a trazer essa identificação de forma muito forte. Então, as pessoas realmente... Cara, eu vejo a Sharon fazendo a cena, eu lembro da minha irmã. A minha irmã lembra a Sharon pra mim. O jeito, sabe? Ela pegou a fé, a minha irmã se agarrou a Deus com tanta... parece um pitbull num pneu, sabe? Ela pegou com tanta vontade que isso é a vida dela, ela não solta, meu amigo. E ela tá vivendo aquilo ali. Eu vi minha família agarrando essa palavra, porque, sabe, a minha sensação é que quando a gente chegou a Deus é porque a gente tava afundando, mano. E foi o último... O último suspiro, né? E isso foi a vida. Foi uma... Né, Jesus fala isso, né? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. E a gente foi salvo por essa palavra, a gente foi vivificado por essa palavra, transformado por essa palavra. Coisa linda. Então, eu olho pra Sharon, eu lembro da minha irmã, falei pra Elisa, né? Eu olho pra você, eu lembro da minha família, eu lembro da minha mãe, eu lembro das minhas tias. Identificação. Exatamente. Então, eu olho pra ela, eu fico assim, cara, que perfeição. Olhar pra elas assistindo a novela em casa também, com a minha esposa. A gente olha, cara, a gente tá se vendo ali, sabe? Irado. E isso é muito importante pra gente. A gente total. precisa desse lugar Total, de total. representatividade. Total. E poder estar ali também pra falar de Jesus, pra evidenciar o amor que nós temos pelo Senhor. E que a gente também tá ali pra contar essa história junto com a Rosane, com toda a equipe, todo o time de autores e diretores ali. Poder fazer parte disso pra mim é um privilégio. Cara, ó, eu particularmente, um dos motivos que eu amo essa novela, que eu gosto, apesar de não assistir, eu gosto da ideia da novela, é que, trazendo um pouco sardinha pra gente, a ideia do Miló Podcast é um pouco o que a novela faz. Exato. Tipo assim, Eu lembro que você falou isso. o crente, ele vive o dia a dia, né, cara? O crente Isso aí. pega um ônibus, o crente tem problema em... Caraca, eu sou crente e eu posso posso cantar, posso dançar. O crente tem conta atrasada. E o Miló tem essa pegada. Então eu percebo isso na novela. A novela não é novela de crente, não é novela cristã evangélica. Não. Mas é uma personagem que é evangélica vivendo situações do dia a dia. Que é isso, Então né? É a vida, né? Aí eu já fico assim, caramba, mano, o Miló é um pouco dessa novela também. Essa novela é um pouco do Miló também. Porque aqui a gente tem essa narrativa. E eu queria perguntar um negócio. Você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que hashtag tenho dito que o culto é a vida. A vida é o culto. Que hora que acaba o culto? Porque tem uma galera que acha que o culto Meu é de Deus. 7 até as 9. Eita. Não, isso não é o culto. É uma vida Isso é de a louvor. celebração do culto que é a vida. Então, assim, que hora que acaba o culto? Pergunta retórica. Porque Muito bom. para muita gente, tem momentos que eles interrompem o culto. Eu interrompo o culto, às vezes, com meus pensamentos. Eu interrompo o culto com a minha mazela, Meu Deus. com aquilo que ainda está sendo aperfeiçoado em mim. Porque eu sou perfectível. Né? Eu sempre digo, tenho dito também, que é sempre na perspectiva de 2 milagres, irmão. Primeiro milagre é um ser humano imperfeito abordando coisas perfeitas. Primeiro milagre.
Um ser humano imperfeito tocando coisas perfeitas. Um ser humano imperfeito fazendo um podcast com uma perspectiva de coisas perfeitas. Exato. Qual é o segundo milagre? Seres humanos imperfeitos compreendendo coisas perfeitas ditas por um ser humano imperfeito. É isso. Seres humanos imperfeitos sendo abençoados por coisas perfeitas, É isso. que estão sendo tocadas por seres imperfeitos. Só pode ser milagre, só pode Só ser Deus. milagre, é milagre, cara. É milagre. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que o culto é a vida é o culto, e que volta e meia, nas minhas imperfeições, eu interrompo o culto. E aí eu, como sou um portador da boa notícia, eu vou dizer para você, mano, o que interrompeu o seu culto? Foi essa questão aqui. Eu vou te falar do Paráclito, do grego, que vai gerar o advocate, o mediador. Jesus de Nazaré, na pessoa do Espírito Santo, apresentou para nós uma realidade de volta imediatamente para o culto, porque não são pelos nossos méritos, são pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Amém. E aí ele fala assim, volta agora, Cezinho. Eu não tenho o crédito para poder fazer nada do que eu estou fazendo. Os créditos são dados pelo Lamb Blood Card. Vocês conhecem o Lamb Blood Card? Não. Lamb, cordeiro, blood, Sangue. cartão do sangue do cordeiro. Eu tenho falado desse cartão direto. Ele é melhor. Os termos do Cezinha são os melhores. Ele é Maravilhoso, melhor, vou maravilhoso. lhe falar, ele é melhor do que aquele que diz que não tem limite, né? Eu não vou fazer merchan deles, Não, porque eles não por quê? estão pagando. Não Se tem botaram o por quê? QR Code aí, até falaria deles, mas tem esse que não tem limite, né? Mas qual a diferença? O Lamb Blood Card, ele não tem limite para o futuro, mas ele também não tem limite para o passado. Amém. O Lamb Blood Card pode creditar o teu débito que está tão te perturbando. Você agora, Não tem meu nome irmão, sujo, né? É isso aí. Você, meu irmão, aqui, fala para essa câmera. É isso aí, é isso aí. Você agora aí que está Isso aí, ouvindo esse isso aí. podcast, que está agora sendo, né, com toda essa visitação do teu passado de angústia. O Lamb Blood Card visita o teu passado e modifica o teu presente. E aí o que acontece? Você volta imediatamente para o culto. É isso aí. Escrito de dívida E aí cravado na cruz. acabou o escrito de dívida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo É o Jesus. filtro da cruz, né? Então eu volto para o culto. É isso. E aí o encontro de celebração, que é o domingo, né? Para uns são domingos, tem Sim. gente até que não tem outros Aham. dias, né? O encontro passa a ser uma celebração do culto que é a vida. É isso Então aí. passa a ser o tempo inteiro. É isso aí. O tempo todo, A não tem perspectiva mais. é essa. Não tem mais. A minha igreja é onde? A minha igreja é onde eu tô, mesmo. Uou. É isso. É aquele texto que você encarnou, né? Igreja não é um lugar para onde você vai. É isso aí. Aquilo Igreja é que aquilo que você se torna. É isso. Eu estou me tornando igreja, né? Então, em que momento que eu deixo de ser igreja? Porque qual é a proposta de Jesus? Que a igreja fosse essa realidade do Deus Trino visível. Amém. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós somos a visibilidade de um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Ele se personifica na igreja. Então, necessariamente eu preciso de comunhão para que, uma vez tendo comunhão, seja igreja e seja essa visualização do Da que é Trindade. essa maravilha que é um Deus relacional que só podia criar seres relacionais. Meu Deus, coisa linda. O que interrompe meu culto tem nome. Né? Trânsito. Não é Botafogo. Mas enfim, deixa isso pra lá. O que eu ia... Fogo do Espírito Santo. Bota fogo. É melhor trocar o fogo. Esse fogo estranho aí. Eu quero te dizer também que o meu time é o time da Cruz. Ah, Vasco da Gama. Começou. Que tem tido calvários. Que tem- Eu Tem me tenho apresentado calvários significativos. Eu tenho várias heresias com Botafogo também, mas deixa pra lá. O glorioso, né? O glorioso, estrela, A estrela. solitária. Porque Jesus estrela, sabe? Estrela da manhã. Ah, estrela Meu solitária. Deus, que blasfêmia, hein? Não
Vocês vão ser cancelados. E esse tem uma cancelamento aqui música tem da Bíblia direto. que é glorioso, que é muito legal. É? Pô, é muito maneiro. A voz do céu a surgir. Deixa eu tocar ela aqui. Aí sim. Uou, aí sim, hein? É assim, Filipão? É isso aí, isso aí. Voz do céu, ó surgir, sem linguagem faz ouvir teu clamor proclamar. A tua luz não retém, noite finda o dia vem, quando o filho virá. Hão de ver quando o céu descer, os povos cantarão, Rei dos Reis, Rei dos Reis, os astros aos teus pés, Jesus Cristo és, pra sempre irás reinar, Rei dos Reis. Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Tu és glorioso, és tão glorioso. Tu és glorioso, és tão glorioso, e todos hão de ver quando o céu descer, os povos cantaram, Rei dos Reis, Rei dos Reis, os astros aos teus pés, Jesus Cristo és, pra sempre irás reinar, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Isso! Você tá doido! Isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso é crente, né, mano? Galera crente aí, né? É outro nível. Mas deixa eu. Na Eu vi verdade, que tu toca um violãozinho, eu vi, né? Tem Cantando. talento aí, né? Você viu aquela cena? Tu viu quantos acordes eu errei, não? Mano, mandaram a cena, velho. Isso Era que você tocava a música do Kleber Lucas, né? é, acho que 4 estações, se eu não me engano. Isso. 4 estações. Essa música é maravilhosa. Flores demais. Cara, Mano, só que o que aconteceu? Eu comecei a pegar o que eu falei, ó, a gente vai gravar essa... Falaram, chegou essa cena pra mim, chegou o bloco, eu acho que com 3 semanas de antecedência, 4 semanas de antecedência, chegou o bloco. Aí eu peguei o texto e vi que tinha essa cena que tinha que tocar violão e tal. Aí eu fui conversar com o Muzi, que é o produtor musical da novela. Falei, Muzi, qual é dessa música aí, velho? Eu vi que tem uma marcação lá, né? Tem uma informação, uma rúbrica de que eu vou tocar violão. Eu falei, mano, eu não pego violão tem uns 10 anos. Ele falou, não, velho, vai ser tranquilão, vai nem... Sussa. Eu falei, beleza. Mas eu falei, me manda o... mas você canta? Não, quem canta na cena é tá. a Sharon e a Elisa. Aí eu falei, pô, me manda... E falta, tipo, 2 semanas antes da gravação, eu falei, cara, me manda os acordes pra eu tentar tirar alguma coisa aqui. Não fica vendido na hora da gravação. Na hora do gravando, tô eu cheio de dedo. Uhum. Não, e fica feião também, né? Às vezes tem eu já vi cena do cara tocando Já, violão, já. aí o cara mete aquela nota aqui assim, ó. Notas que não existem, Não, né? eu já vi solo de guitarra no contrabaixo, coisa estranha, né? Aí eu falei, cara, me manda, com 2 semanas. 1 semana e meia, 2 semanas, parada assim. Aí passou. Aí eu falei, vou pegar na internet pra não ficar vendido. De repente o cara vai seguir a base ali do que tá na música, né? Aí eu peguei, comecei a tirar. Aí...
E perturbando ele. Falou, cara, me manda. Aí, faltando um dia pra gravação, umas 4 horas da tarde, ele me manda. Ó, aí me mandou o áudio. Tira aí. É isso aí. E mandou um vídeo só Dos acordes aqui só no os violão. acordes aqui no dedo aqui. Então ele mastigou pra você. Foi gente boa. Ele é muito gente boa. Não, ele é fantástico. Salve, Só que salve assim, pro aí o que Dani. ele falou pra mim? Não se preocupa, pega os 3 primeiros, porque é o que vai pra cena. Minha primeira novela, confiei. Ele seguiu a... Tomei na cabeça. Chegou na hora da gravação, eu falei, eu vou tentar pegar. Cara, mano, e tinha umas notas ali que eu falei, mano, não é minha Sétima menor, uma nona aumentada. Essa música ela tem uma... Essa música é famosa do Kleber Lucas? É um CD que ele fez solo, né? Que ele fez solo. Cara, que não vou é lembrar. mais MPB, né? Mas assim, eu lembrei do Tim Maia. De verão, É isso aí. a primavera está ligado, tô ligado. ao fim da solidão. Lembrei do Tim Maia, eu falei, é muita nota. É difícil tocar mesmo. É, cara. Para si, e eu os teus altares. É lindo demais. Primavera eu conheço essa música. no outono, inverno, então o Senhor é o meu pastor. Obra-prima, né? Na alegria e na dor, eu confio em ti, Senhor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. E aí eu falei, cara, não vai rolar. Faltando algumas horas aí pra Só gravação. as 3 primeiras notas, né? Não, e aí eu fui pra lá e fiquei treinando as primeiras notas. Eu falei, vou começar a pegar tudo, porque eu não sei como. Porque de repente o cara na hora da gravação falou assim: não, Adriano, a gente vai seguir aqui até, sei lá, até o meio da música. Até o refrão. Eu falei, cara, vou tentar pegar aqui. Fui. E fiz. O museu é maravilhoso, cara. Mas assim, eu acho que eu acredito que eles também. Porque essa novela tem muita música, né? Tem o Luiz Lorenzo, cara, que é o Zé Loreto. Sim, Que, mano, é música a rodo. A Sharon tá o tempo inteiro cantando. É uma característica da Rosane. A Rosane, ela fez uma série, inclusive eu fiz uma parte, você sabia dessa? Que você fez participação? Que eu fiz um pastor na É série. mesmo? Não sabia. Qual série? Vai ser o nome da série, chamava Musa Música, Música, mas agora vai ser Vicky a Música. Ah, Eu fiz um pastor. que da hora. É, Não sabia que você tava foi ali nessa. que o Vocales participou desse. Não, eu vi a galera. Não, a galera de Vai na Fé tá todo mundo comentando dessa música. É. Que pelo jeito mudou E de nome. assim, agora vai ser Vicky a Música. Vicky. Vicky e a Musa, né? Ah, tá. É uma história trabalha com a mitologia grega, é muito legal. Maneiro. Esqueci o nome, não vou falar para eu não errar. Mas é a deusa da música, e aí a Rosane, ela tem essa coisa muito, né, de trabalhar a questão musical. A repisódia que ela chama. Ela fala, vamos fazer uma repisódia. E aí, cara, Que é legal. muita coisa, velho. Os caras gravam direto, é estúdio direto, os caras estão gravando direto. O museu deve estar Não, ele maçando, filho, de criação, de construção de. não é mole o tempo inteiro. E aí, pô, eu imaginei, eu falei, cara, esse cara deve estar, mano, virando noites a fio pra construir essas Eu tive músicas com ele, ali, assim, com o para Felipe. tratar umas coisas, assim, e é impressionante como ele, E ele é cara, ele incrível, se desdobra, assim, pra estar nas paradas. Não, e a qualidade e tal, do que ele entrega, ele meu é um amigo. fera. Ele é incrível. Que maneiro. E aí eu falei, cara, eu sei, mas eu me senti, falei, cara, como é que eu vou fazer? Mas rolou assim, tipo, fiz a cena. Não, rolou Mas- super bem. mas Tanto tem uma é que eu menina- ia te dar o violão aqui agora. Nem Ah, tenta. faz aí, tira aí um. Nem Faz, tenta. faz o somzinho que tu fez na gravação, pô. Não rola. Eu não fiz o dedilhado, porque eu não consegui pegar, velho. Ele não me mandou como é que era a batida e tal, como é que Mas ele colocaram um BG pra você lá acompanhar no dia? Não. tinha nada, Nada. velho. Só a mão aqui, ó. E aqui fingindo que tocava. Eu falei, cara, mas assim. E aí você tem os cortes, né? Exatamente. E aí, só que tem uma menina que tá no coral, a Pri, que ela falou assim:
Eu vi que tu errou ali, ó. Tem uma coisa errada ali. erro só. Então tô bem. Tô bem Tô demais. bem, misericórdia do Mandei Senhor. bem, mano. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, que assim, percepção minha, que a relação Rede Globo e igreja não instituição, igreja no geral, né? Essa relação pra muitos é esquisita. Pra muitos é esquisita. Dito isso, a gente tem uma novela que não é cristã, como a gente já falou aqui, mas que tem um conteúdo evangélico, sem ser estereotipado, abordando assuntos bem legais, assim. E aí eu tenho duas perguntas nisso, eu não quero fazer duas perguntas de uma vez só, para vocês acabarem não esquecendo. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas beleza. A primeira é, vocês acham que apesar... Eu já imagino a resposta de vocês, que apesar de não ser uma novela evangélica, o evangelho está sendo pregado? Pra mim, sim. Não... Fazer igual a tiazinha do Coque com o John Wimber. Começar a chorar. Começar a chorar. Porque Cara, assim, cara... Eu acho que sim, é lógico. Eu certeza que vocês vão falar que sim, mas queria que vocês desenvolvessem isso, sabe? Aham. Porque você entendeu o contexto de falar que a relação Igreja e Rede Globo Sim. não é muito de amor e na Rede Globo, através de uma novela, a palavra está sendo pregada? tem uma Dentro de um contexto. Tem uma questão aí que eu acho que vale... A sua pergunta é muito boa nesse sentido. Diferente de outras emissoras, a Rede Globo, ela não tem compromisso com exclusividade da fé cristã. Uhum. O compromisso da Rede Globo é com o entretenimento. Exato. Num viés, com o jornalismo num outro viés. Então, assim, né, nas suas mais diversas nuances. Então, assim, é muito equivocado você exigir da Rede Globo uma postura, né? É até ingênuo, né? É até ingênuo, não lógico. faz sentido. Lógico, Não faz lógico. sentido. Tem lógica. Então, assim, o que eu posso garantir, e aí é a minha palavra, é que eu tenho da Rosane e os seus colaboradores, e subindo lá né, hierarquicamente dentro do contexto da TV Globo, uma autonomia para que aquilo que eu procuro nortear seja ipsis literi o que está sendo colocado. Porque é um compromisso que eu tenho com a minha jornada de fé. Né? E assim, já tive situações em que eu apresentei e falei, ó, isso aqui pode conflitar, tá? Imediatamente, ouvido, falei assim, não, tá certo. Eu também já passei por isso, de olhar e falar assim, pô, essa cena aqui, e conversar lá e falar, não, Adriana, vamos seguir por aqui, na gravação. Porque é uma questão também de, não é só o que vem de texto, né? É como a gente interpreta. Até o evangelho é isso, né? Sim, Existem muitas lógico. interpretações. Vou lhe falar uma coisa aqui. Eu acho que eu nunca falei isso para você. Quando eu vi a sua primeira interpretação, e eu fiquei com aquela coisa do arquétipo, né, do pastor Miguel ser um arquétipo meu, a minha preocupação era assim, eu sou despojado, eu tenho uma característica de pregar, e aí quando você vem e coloca de um jeito que é mais formal, contido, centrado, Sim. com uma voz, né? Os caras têm uma voz maneira. Vocês dois, inclusive, vocês têm a voz com e- um grave impostado. muito maneiro. Você vê que, assim, você vê que tem. Não sei se você já percebeu, né? Eles usam muito a sua voz. É a voz pra off, cara. Legal pra caramba. Aham. Entendeu? E aí, quando veio essa ótica, eu falei assim: caraca, que maneiro. Porque a minha ótica despojada, de repente, o meu texto, que já é um texto
que quer dialogar, que quer ter um trânsito, vamos dizer assim, maior, com uma galera que não tem a menor ideia disso que a gente vive. É muito bom que esse texto seja interpretado numa perspectiva mais formal, tá? Porque a mensagem... Aproxima o microfone de novo. Oi? Só aproximar aqui, você afastou pro violão? A mensagem em si, né, ela tá ali, mas a forma como você coloca é uma forma... E isso eu achei muito legal. E, assim, e são muitas mãos, né, Cezinha? São muitas mãos até que aquilo chegue na TV, né? Até que aquilo chegue no que é exibido. Porque, assim, eu lembro quando eu fui fazer prova de figurino. E eu pensava uma coisa e cheguei lá e, pô, mano, os caras... Não é à toa que é a maior emissora do país, não é à toa que... Tudo estudado, cheio de portfólio. É impressionante. Mano, eu cheguei, tinha um quadro assim, com todos os personagens. Aí tinha uma foto minha e as inspirações pro personagem. E, cara, pensado roupa, cabelo, tudo, pele, tudo. Os caras pensam tudo. E é uma qualidade absurda. Então passa por muitas mãos. Vem a ideia vem o texto, que foi pensado também de muitas e muitas horas e muitas formas. Chega ali para a equipe, e aí a gente, lógico, tem a construção né, teve a preparação de elenco, né, e o que a nossa contribuição e o que eu conversei com os diretores da novela e tal, para que a gente conseguisse construir um personagem que conseguisse falar com todo mundo, né? E os caras são especialistas nisso, né? O Paulinho, quando eu fui gravar o primeiro dia, ele falou assim pra mim: Adriano, eu tô aqui há muitos anos. Confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo pra fazer com que você fale da melhor forma. Pra te ajudar a falar da melhor forma. Uhum. Aí, cara, quando eu comecei a fazer, e assim, a direção é de uma generosidade. Você falou da generosidade da Rosane, mas a direção, do Paulinho também. o elenco, a Sharon, o Chemoais, a Elisa Lucinda, aquela galera ali do núcleo que eu faço parte, que é a galera que eu tenho mais contato, é de uma generosidade. Porque, mano, tô chegando pra primeira novela na Globo. Os caras estão ali, a Sharon tem 20 anos de Globo, fazendo novela, e ela fala assim: André, vai por aqui. O Che olha e fala assim: Adriano, ó, vamos pegar por aqui, porque a novela, quando a gente começou a gravar lá atrás, eles foram dando isso aqui pra gente. Vai por aqui, faz assim, ó. Isso aqui, frisa isso aqui e tal, pá, não sei o quê. Que eles foram me dando norte pra eu... vamos focar aqui no assunto e tal. Porque, pô, tu chega, mano, tenso, né? O primeiro contato com o personagem, assim, valendo, gravando, a Vera. E cabelo, maquiagem, figurino, som, vem um cara, bota um fio, passa pela roupa aqui e tal, amarra no teu pé pra tu... É tanta parada acontecendo ao mesmo tempo, é luz, câmera, corta, volta, para, não sei o quê, lá, bota a câmera ali, luz, não sei o quê, pá, joga... E é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que quando tu para pra gravar, você fala: peraí, mano, deixa eu voltar aqui. Por mais que você tenha muitos e muitos anos de experiência, é um lugar novo, cara, é diferente, né? Tinha hora que eu esquecia da câmera. Começava a mergulhar na parada: não, Adriano, a câmera tá ali. Falei, Porque você começa, daqui a pouco tu tá fazendo aqui. Tá fazendo pro outro aqui. lado. Não, cara. E aí tem... Mano, é uma escola... Você falou do Paulinho, né? Eu lembro que quando eu tive a primeira reunião com o Paulinho, o cara virou pra mim e falou aquele texto que eu falei no Domingão. Porque a fé é o firme fundamento. Aí, ele falou naquela reunião geral. Aí eu falei pra ele assim: você sabia que essa fala sua é da carta aos Hebreus? Aí ele: Aí eu falei: tá na Bíblia. Aí ele: Aí a gente a gente vai até mais um pouco, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, e que pela fé o que é visível se tornou visível, o que é invisível se tornou visível, né? Isso. E para mim, esse é um texto que tem muito de percepção, porque ele vai falar de heróis, né? Os heróis da fé. Da galera, das testemunhas, né?
É verdade. que vão estar ali olhando e aí a ilustração é uma corrida. E todos estamos numa corrida. Uma né? corrida, exatamente. Isso é uma barata. Outra pergunta que eu queria fazer é momento fofoca gospel. E, cara, Não é fofoca daí, gospel, não. Não é de fofoca. Deus, Eu poderia né? usar outro nome. Ah, tá. Mas pode ser fofoca gospel, sabe? Essas contas de Instagram que tem um gospel sempre no final, sabe? Sim. sério, Ai, hater, mano. Ai, E aí? Tem muito, não? eu tenho tido alguns. É. eu também. Não, assim, não é. Tem pra tu também, não? É. Assim, hater. Não chega a ser hater, mas São comentários, né? Não tem os chiitas, Aham. tem os chatos. Os chatos. Os chatos. Mas assim, eu tenho, cara, assim, eu sou um promotor da mesa. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra crente, você vai encontrar a palavra justo. Uhum. Então eu sou um promotor de justiça. A justiça do reino de Deus, nós fomos justificados, né, em Cristo. Então, assim, eu creio que a cruz de Cristo, ela se reconfigurou na mesa. Então a gente viveu um momento agora de polarização por conta da política significativo, uma cisão, assim, principalmente no contexto evangélico. Eu sempre digo que a mensagem de Jesus ela é supra-ideológica. Ela está acima, supra de prefixo que está acima. Ela é supra-ideológica por quê? E aí eu fundamento isso até na Bíblia. Quando Jesus enviou 6 pares, você vai ler ali no texto, ele vai enviar 6 pares. Ele pega os 12 discípulos Manda de dois em dois. e envia de 2 em 2. Não está escrito quem eram os pares. Mas não sei se vocês estão assistindo The Chosen. Assisti a primeira e a segunda temporada. Então dá para ter uma noção, e eu acho genial The Chosen. Também. Porque é uma perspectiva, é um olhar dos discípulos. Então, quando você entra nas escrituras, e eu acho que o The Chosen pode ajudar a você que está nos assistindo A elucidar alguma coisa, quem eram esses 12, cara? É. Era só tranqueiro, Só maluco. só maluco. Só doideira. Deixa eu dar um outro pano de fundo para você. Se você nasce num contexto judaico, existia uma lógica no contexto judaico, se você cresce numa família judaica, de você ter que decorar o Antigo Testamento, que é a Torá, o Pentateuco, até uma determinada idade, eu não sei agora aqui. Era até os 12, né? Precisar as idades. Mas assim, você, de uma certa idade até certa idade, você tinha que decorar o Pentateuco. De uma certa idade até outra certa idade, você tem que decorar os poéticos e os profetas maiores e os menores. E aí, de uma certa idade a outra certa idade, você vai os cânticos, os salmos, etc. Aí, depois que você decorava toda a Torá, ali na adolescência, você escolheu um rabino. E o rabino tem a interpretação dele da Torá, que eles chamam de jugo. E aí você escolhe o jugo do rabino. E aí você vai estudar o jugo, que é a interpretação da Torá do rabino. Então você vai decorar toda a Torá e o jugo do rabino. Aí você vai chegar para o rabino e vai falar assim, eu quero ser seu talmidim, eu quero ser seu aluno. E esse rabino vai te sabatinar, irmão. Se você passar na sabatina, você vai andar, é o termo que eles usam, você vai andar na poeira na poeira do rabino. Você vai seguir aquele rabino agora, sendo um talmidim dele. O que a tradição dizia? Se você não passasse por esse crivo, você ia aprender a profissão do seu pai. Voltamos lá para os discípulos. O que Pedro estava fazendo? Pescando. Estava pescando. Então ele não passou nesse teste. Sensacional. Pegou a visão? Já estava já... Então todos eles Tinha uma profissão. não tinham uma profissão, estavam relacionados. E nenhum E tinha nenhum tinha passado nessa vibe. Então Jesus era um rabino que quebrou o paradigma de ter talmidins acompanhando a ele. Maloqueiro, tranqueira, mano. Só vai ter um apóstolo nessa vibe lá com Paulo, Exato. porque era discípulo de Gamaliel. Paulo passou por tudo isso que eu te falei agora e foi
Criado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo seguia Gamaliel, ia na poeira do rabino, que era o Gamaliel. Fora Paulo, que é ele fala que nasceu a fósseis, foi tirado, né? Foi tirado ali, né? Ele encontra com Jesus depois, numa outra vibe, numa outra coisa, numa outra transcendência. Então, esses 12, cara, pô, você tem a história. Pedro cortou a orelha do cara, Jesus colou a orelha de volta. O João era o filho do trovão. Você tinha Simão o Zelote. Zelote era... Quem eram os Zelotes? Aquele contexto político da época, os Zelotes eram os caras que ficavam atrás com um punhal esperando. A hora que chegar o Messias, eu vou degolar o primeiro guarda. Essa era a vibe. Então, você está lidando ali, você está lidando com... por isso que eu citei o The Chosen. Que eles tratam exatamente cara, o Levi, que depois vai ser chamado de Mateus, é um publicano, irmão, um traidor da pátria. Nenhum dos 12, nenhum dos 11, é o melhor, porque ele era o 12º, nenhum dos 11 devia gostar dele, porque o povo não gostava dele. O cara cobrava imposto da própria pátria dele, do próprio povo dele. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe uma mensagem supra-ideológica que é capaz de formar duplas. E aí eu vou deixar para a consciência de vocês, formem aí suas duplas. Mateus com Judas Iscariote, um Zelote com um publicano, um Pedro que corta a orelha com João, filho do trovão, um Tiago, que era um cara que depois você vai ver na Bíblia, que é um cara super centrado, porque depois vira coluna da igreja. Quando Paulo vai desenrolar lá, qual é o texto lá em Gálatas, quando diz quem eram os colunas da igreja naquele momento? Pedro, Tiago e João. Então, João, essa figura... Tiago com quem? Vai botar com Natanael, que duvidava... João era o caçula, né? Que duvidava, tipo, Jesus falou, eu te vi, Natanael, no pé da figueira. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que mensagem é essa que é capaz de suplantar uma realidade ideológica? Porque era ideologia na época. Então eu creio nessa mensagem. Eu sou um agente dessa mensagem. E ela é capaz de promover mesa. Então, quando eu entro nas redes sociais e leio o que as pessoas estão falando, eu fico buscando frases que são frases que é um pano de fundo de mesa. Por exemplo, eu entrei agora, se você entrar na minha rede social, tem lá, eu fiz a postagem do Domingão do Hulk, e aí entrou uma menina e fez um comentário, uma consideração sobre a Globo, que a Globo é anti isso, que a Globo é anti-bíblica, que a Globo é mas no final ela falou assim, com todo respeito ao senhor, pastor, mesa. A frase dela, todo respeito ao senhor, pastor, para mim é mesa. Essa menina merece as minhas respostas. E eu sentei e escrevi para ela qual é a razão da minha fé, porque é o que Pedro falou lá em 1 Pedro. Estejais pronto para responder com mansidão a razão da vossa fé. Então eu lido assim. Tem gente que eu leio e não tem mesa. E se ele ainda não apresentou uma mesa para mim, sumariamente bloqueado. Eu não converso. Eu não respondo. E como a rede social é minha, eu tiro. Tiro, cara. Eu tenho essa opção. Você arrasta para o lado assim, vira uma lixeirazinha vermelha, eu clico e tiro. Desculpa, a rede é minha. Né, mano? Então, assim, gente que entra com grosseria, igual outro dia eu recebi. Cara, grosseiro. Bélico. Sabe? Atacando. Sem mesa. Não queria mesa, não queria diálogo. Queria guerra. Queria guerra. E eu não sou da guerra, eu sou do evangelho. Sou do evangelho. O evangelho de Jesus de Nazaré é o evangelho da paz.
paz seja com todos. Eu sou do Shalom, brother. Então é assim que eu lido. Eu fico identificando. Onde é que tem mesa? Tem mesa? Porque a mensagem é super ideológica. Então, assim, é ponto de contato. Ainda que a pessoa esteja algoritizada ideologicamente, se ela me der o ponto de contato, eu vou botar meu ponto de vista. Se quiser continuar pensando do jeito que você está pensando, beleza. Mas, cara, me abençoa. Me abençoa porque você não pode não conseguir acessar onde eu estou acessando. Quando Paulo, em Gálatas 2, ele vai lá conversar com Pedro, Tiago e João, ele vai lá falar assim, ó, eu estou pregando o evangelho para os gentios, para os incircuncisos. Vocês pregam para os circuncisos. Transliterando, eu prego para gente que não sabe nada disso que a gente está vivendo aqui. E vocês pregam para os religiosos, para um contexto mais religioso. Mas olha o que eu estou pregando. Aí eu vou com o evangelho. Que é a tua pergunta anterior, né? Você crê que o que você está pregando é o evangelho? Cara, com toda convicção. 2 milagres. Um ser humano imperfeito abordando coisas perfeitas. Seres imperfeitos compreendendo coisas perfeitas ditas por um ser humano imperfeito. Então, nessa perspectiva, eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo. E eu apresento isso. E eu vou tentar apresentar para quem quer que seja, a fim de que ele faça como Pedro, Tiago e João fizeram com Paulo. Eles deram a destra da comunhão. Reconhecendo que eu não tenho capacidade de levar a mensagem para essa galera. E se Deus te deu a capacidade para isso, vem cá, meu irmão. A destra da comunhão. Eu abençoo você. É assim que eu lido. Coisa linda, mano. Coisa É linda. isso, né? E assim, o que eu enxergo é essa possibilidade de manifestar o amor de Deus, cara. Pra mim é isso, assim, é simples. É simples porque Deus se apresentou pra mim de forma simples. Né? Ele se apresentou de fato como eu sou. Porque para tudo que eu precisava, ele se levantou para ser. Tudo aquilo que eu precisava na minha vida, de saúde, de paz, de provisão, de família, até da cura dos meus traumas, sabe? Para mim, quando eu perdi meu pai, foi muito difícil. E aí Deus usa minha mãe para falar assim, eu não sei se você sabe, mas seu pai, pouco tempo antes de morrer, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele confessou Jesus como Senhor. E ele entregou a vida a Jesus. Isso significa que é um até logo. Até breve, né? É um até breve. Sabe? E aí isso me coloca num lugar de que, tipo, pô, meu pai que morreu em 2007, em breve, vai ver meu filho que nasceu agora em 2022. Amém. Entende? Nós vamos juntos celebrar a Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, como vida eterna. Então, é uma oportunidade nessa novela de apresentar uma vida com Deus, de trazer pelo menos para consideração, para discussão, para o debate, para a mesa, esse lugar. A gente não está dizendo para as pessoas o que é certo e o que é errado, né? A gente não está definindo nada, a gente não está determinando nada. Adriano, perfeito. A gente está dizendo para as pessoas, existe um Cristo no qual nós cremos, existe um Deus que para nós é maravilhoso, que é vida, que é justiça, que é justiça pela perspectiva da mão estendida, é justiça pela perspectiva não da condenação, não do julgamento, mas é justiça porque ele se faz condenação para que você seja justificado. É justiça no ele te justificou, é justiça no ele pagou o preço para que você não tenha que pagar, ele foi para o inferno para você não ir. Ele vai para o inferno para você ir para o Pai. Ele se faz miséria para que você seja abençoado. Ele se faz doença para que você seja curado, para que você ande em saúde divina, para que você desfrute do melhor. Ele vai sozinho para a cruz para que você habite em família. Entende? Ele vai para o inferno para você ir para o Pai.
A melhor parte é que ele ressuscitou e foi pro Pai, então nós estaremos com ele lá também. Mas essa identificação, essa substituição, esse preço que foi pago e poder falar abertamente disso, poder falar na TV aberta sobre isso, falar de Jesus, ou pelo menos estar ali e falar, olha, nós somos cristãos, nós amamos ao Senhor, nós estamos aqui, fazemos parte dessa sociedade e estamos aqui tentando viver Cristo, tentando manifestar o amor de Deus, estamos aqui tentando viver tudo que Ele falou para a honra e glória do nome dEle, estamos aqui para frutificar, para manifestar amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, sabe, lealdade. Nós estamos aqui para tentar viver o que a palavra determina para nós, porque nós olhamos para a palavra e vimos que não tem nada mais precioso do que isso. Não tem nada mais perfeito do que a palavra de Deus. Né? Existem muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. E muitas vozes tentando falar com a gente, mas a única palavra que salva é de Deus, é a palavra de Cristo, é a única palavra que te tira do... Sabe, eu tava entrando em depressão e essa palavra me tirou desse lugar. Né? Eu estava morto e agora eu tô vivo. É verdade, né? É a verdade. É a verdade. São tantas verdades, né? No mundo de muitas verdades, né? Que as pessoas estão tentando apresentar, né? Tem muita gente em busca dessa identidade. Sim. Porque é isso, né, cara? A gente passa por tantas coisas na nossa família, na faculdade, no trabalho, que pessoas vão dizendo para você o que você é, o que você deveria ser, né? Verdade. São muitas pessoas afirmando muitas coisas. E a gente se depara com uma palavra que diz assim para você lá em Jeremias 29:11, sou eu que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. É eu que sei quem você é. Ou seja, a nossa identidade é estabelecida pela palavra de Deus, não sou eu que sei. Não sou eu que sei, eu não sei quem eu sou. Quem eu sou é determinado por aquilo que Cristo fala, por aquilo que a palavra de Deus fala. E ele vai falar que você agora é filho de Deus, que você agora é justiça de Deus, que você agora é abençoado, que você agora é favorecido, que tudo aquilo onde você botar a mão vai prosperar, que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, que você agora é próspero para toda generosidade, que tudo que Cristo pode se dizer a seu respeito. Então, essa é a minha identidade. E é essa identidade que a gente, diante de muitas identidades que são propostas por aí, essa é a identidade que a gente quer propor. E aqui fica muito bem estabelecido a diferença de circuncisos para incircuncisos. Nós somos incircuncisos. E querendo falar de fofoca gospel, de hater, e aí vem os dois circuncisos pregando, irmão. Tipo assim, qual é, né? Tá muito bem estabelecido. Obrigado por mostrar a nossa nudez. Por mostrar a nossa incompetência, incapacidade. Obrigado, tá? Vocês são incríveis. Eu também sou incircunciso. Eu também. Só pra apesar de ter operado fimose quando era pequeno. Muito bom, muito bom. Cara, a gente precisa encerrar. A gente já tá quase 2 horas no ar aí. Que alegria. Sério? Que isso, tá vendo? Passa rápido, né? É igual a gravação. É igual a gravação. É, pode crer. Passa bem rápido, né? Você tem que trazer o pastor Reginato aqui. Reginato, cara. Cineasta. Eu tive agora a Jesuscidência. Conheci um menino cineasta que acabou de ganhar Cannes. Cara, o Reginato é o preparador de elenco do filme. Então, não, mas Jesuscidência. Eu fui para uma reunião para conhecer os estúdios da produtora. O menino ganhou em Cannes como mais novo cineasta. O menino fez o filme com 17 anos, está com 18 agora. Tá indo, já está em outros prêmios e está indo estudar em Los Angeles. E aí o pai dele me apresentou, fomos conhecer e tal. E aí aí eu tô olhando o cartaz assim, aí eu li assim, Reginato Félix. Aí Reginato? Aí perguntei, não, Reginato, não é o preparador. Falei, caraca, aí mandei foto pra ele, falei, cara, Jesuscidência e tal. Total. Já é um cara aqui muito legal pra vocês trazerem aqui. Tem ajudado na novela e tem todo um histórico da parte de cinema, de preparação. Ele me ajuda. Cara, esse cara fantástico. Eu troco altas ideias com ele antes de gravar. Ele é muito gente boa. Eu sento com ele lá, vou gravar, e aí tem aquele... Pô,
chega o roteiro pra você estuda em casa, vai pra lá e grava. não é teatro, né? No teatro a gente tá habituado de, pô, você tira ali suas conclusões, faz as suas anotações, né? Vai decorando ali e tal, e vai pro ensaio e tem aquela troca. E tu leva ali 4 meses, 3 meses, 5 meses de preparação, de ensaio, de troca com o diretor. Na novela não tem isso, filho. Você decora o texto e vai gravar. Lá o diretor vai te dar né? Vai te pontuar e tal. Tem aquela troca de ideia. A preparação de elenco é antes, então a gente conta com a sua capacidade. Literalmente. E aí eu chego lá, só que assim, é uma bênção poder falar sobre esse tema na novela, mas uma responsabilidade que... Sim, puxado, meu amigo. Porque assim, eu nunca falo qualquer coisa. E nada do que eu falo nas cenas é vazio. É gratuito. Cara, ou me é chorar de novo, cara. Ou é, sabe, não é sentimentalismo, não é gratuito, achismo, não é gratuito, não, sabe? Tudo ali, até botaram no Twitter outro dia, né? Esse pastor parece que tá o tempo inteiro mergulhado na unção, tá ungido o tempo todo, tá inspirado o tempo inteiro, ele só solta pérola, meu amigo. E é isso, a sensação realmente é essa, cara, porque tudo que ele fala, a gente tava falando no off das cenas que chegaram pra gravação essa semana, é um primor, cara. E assim, de uma poesia, de uma qualidade, de uma evidência e de um apontamento para Cristo de uma forma maravilhosa. E aí chego lá e falo, e aí, Regi, tu vai... Que ele acompanha vários núcleos, né? Os núcleos, toda a interferência de ação cristã e tal que tem na novela, ele tá junto. E eu falei, cara, tu vai estar lá hoje? Ele, vamos lá. Eu falo com ele, pô, e aí, o que você pensou dessa cena aí? Vamos trocar uma ideia e tal. E a gente começa a conversar, beleza, então eu pensei isso aqui, não, pensei isso aqui também, eu pensei nisso, e, isso aqui ele tá falando assim, beleza, então é isso, então vamos gravar. E falou, Adriano, lembra. E aí, como ele é preparador também, aí ele falou, Adriano, muda aqui, vira. Eu falei, cara, maneiro. É um cara que me dá um feedback. É um espírito, né? Um só espírito, eu acho. E aí a gente tá os três nessa perspectiva, né? Ele produz ele ajuda a Rosane lá com os textos. O Regi, a gente troca essa ideia porque às vezes, cara, tem coisa que é só na nossa cabeça, né? Sim. Tem coisa que fica só na nossa cabeça. E às vezes isso não é comunicado. Eu costumo dizer que tem interpretações que às vezes não saem da nossa cabeça. Você acha que fez alguma coisa. Você acha que apresentou alguma coisa. Você acha que evidenciou alguma coisa e aquilo tá só na sua cabeça. Eu tive uma professora que falou isso pra mim uma vez. Ela falou assim, a cena que você fez foi linda. E na sua cabeça parece que faz todo sentido, mas a gente não entendeu nada. E isso ficou ecoando na minha cabeça até hoje, assim. Então tudo que eu faço, eu penso assim, isso... As pessoas vão entender, as pessoas vão visualizar isso. E essa troca com o Regi é importante por isso, porque eu falo pra ele, cara, as pessoas, você me vendo fazendo aqui, você consegue enxergar isso que eu tô falando? Ele, não, Adriano, é isso. Isso que você tá falando rola muito com a Rosane também. Porque às vezes eu na minha forma, até mesmo poética, seja, né, que acaba tendo essa verve poética, ela é inerente, né? Sim. Não tem como não ser poético, né? E às vezes a gente precisa de coisas mais objetivas, né? Se tá rebuscado. Aí, César, mudei isso aqui, olha aqui. Cara, é impressionante. Aí eu, cara, tá bonzão, Rosane. Aí ela, não, porque eu pensei aqui, porque fica mais objetivo e tal. Às vezes ela fala assim, eu gravo às vezes, né? Vou contextualizar para você. Igual eu falei aqui agora, do tipo, os discípulos assim e tal, eram 12, 6 duplas e tal, não sei o que, a ideologia, babá. Faço todo esse apanhado e mando. E eu já tenho até uma figurinha, um podcast. e tem uma outra que é podcast no ar. Aí eu mando, falei, tá aí um mini podcast. Eu amo os seus mini podcasts, porque é impressionante a capacidade dela de ouvir, captar, entender e vrum. Aí me manda o texto. A
aprova aí tu vê, aí eu, pô, tal. Aí eu falei, ó, tá faltando só para fechar o conceito aqui, nessa, faltou essa palavra aqui, tem que ter, porque senão não dialoga. Aí lá, tá bom, aí manda de novo. Fechou. Perfect. Aí eu, caraca, esse poder Mas de é si. surreal, mano. Eu vou ler os textos e eu falo, que é isso, cara? Coisa Eu fico linda. de cara assim, eu falo, mano, isso é muito bom. Bom que você pega esse texto, se vai pregar domingo na igreja, não precisa nem fazer o sermão, já tá Boa. pronto. Já tá com assim, o sermão, ó, Mas nem fala dá, assim, pô, já vai do Adriano, Aí no outro dia sai. Não, mensagem. Pô, pastor, você tá pregando que tá na novela? Isso não foi inspirado. Não, ontem eu falei, né? Eu passei por essa experiência da amiga lá que fez a observação, e ontem eu li no grupo pequeno da igreja. Falei, ó, preciso ler para vocês porque eu acho que isso aqui é de um ensino muito precioso, sabe? Que maneiro. É um ensino muito precioso. Compreender que eu tenho uma lógica de comunicação, de participação, né, da comunicação divina para uma galera. Isso é libertador até, eu acho. Se as pessoas compreendessem isso com mais, né, com mais clareza, elas iam ser menos chatas, sabe? Que lindo. Obrigado. Mano, vou te obrigado. falar, eu aí, cara. amo fazer o podcast aqui, né? Eu amo fazer o Miló. Tem dias que são bem especiais, assim. Essa gravação pra mim, pô, de verdade. Impressionante. Pô, vocês são Amém. incríveis. Glória a Deus. Cezinha, Deus abençoe, bom. tá, mano? Parabéns, meu irmão. Adriano, Meu Deus irmão, abençoe. Meu Desculpa, pastor aí, Cezinha, vamos terminar com um sonzinho? O Vamos. que você acha? Pô, aí sim. Com a música da abertura, o que você acha? Eu não sei Não tocar. sabe tocar ela? Não, eu até sei, mas eu vou tocar uma que eu tava pensando aqui. Ah, tá. Toca aí. Eu creio que Vai na Fé, ela está trabalhando uma ótica que em Jesus eu encontro que não é de tolerância. Você vê muita gente pregando tolerância e não é mensagem de Jesus tolerância. Porque quando eu tolero você, eu estou dizendo nas entrelinhas, no pano de fundo, que eu sou melhor que você. Porque eu estou tolhindo a minha vontade em detrimento da sua. Então tem uma certa soberba na ideia de tolerância. E eu digo que Jesus era intolerante e religioso com os fariseus porque ele podia ser Deus encarnado, próprio Filho de Deus, o Cristo. E eu acho que é por aí que ele, né, falava com os fariseus: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão branquinhos, mas por dentro vocês são podres. Você quer tirar a trave, o cisco do olho do teu irmão, mas tem uma trave no teu olho. Vocês têm... Então, assim, ele lida, né? Vocês estão fazendo a casa do meu pai né, quando ele vem e joga pro alto, os vendilhões do templo. Então, assim, Jesus era intolerante e religioso, mas numa perspectiva de alinhamento com Deus. Só que ele não dá essa prerrogativa para ninguém. Então, a mensagem não é de tolerância, a mensagem é de coexistência. A mensagem de Jesus é para que a gente compreenda que você é uma extensão de mim. Que você é feito da mesma substância que eu sou formado. E isso muda. Então, para mim, a palavra do momento em voga é coexistência e respeito. Eu coexisto com as pessoas, eu existo com elas. E eu compus uma canção que chama Somos Um. Que aula. Chega de intolerância, tampouco quero tolerância, pois me parece ignorância não perceber que o outro não é o outro, mas o próximo, bem próximo. Você é uma extensão de mim, eu sei que posso olhar assim. O amor revela a sua vez, essência de outros três. Algo me diz que pedaço de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que retratos de outros mais, muito mais.
Chega de intolerância, tampouco quero tolerância, pois me parece ignorância não perceber que o outro não é o outro, mas o próximo, bem próximo. Você é uma extensão de mim, eu sei que posso olhar assim. O amor revela a sua vez, essência de outros três. Algo me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que retratos de outros mais, muito mais. Nós não é um coletivo de eus, na pluralidade da voz que acende no decreto dos seus. Voz, 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 que clama no deserto dos meus pensamentos, que liberta os meus nós para os braços nos abraços dos seus, que são filhos seus, mais amigos seus, mais que irmãos. Somos um. Algo me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que retratos de outros mais, muito mais. Vem no back vocal. Somos um. Algo me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. Somos um. O amor me diz que retratos de outros mais, muito mais. Mais uma vez pra afirmar. Somos um. Algo me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que retratos de outros mais, muito mais. Somos um. Vai na fé. Vai na fé. Valeu, galera. Deus abençoe. Se inscrevam no canal, não esqueçam, hein? Até a próxima. Valeu!